Bom dia, um grande bom dia a todos que estejam tão bem desse lado quanto eu deste. E hoje damos início às formações Nortravel, a que nós designamos de Academia Nortravel 2022. Estamos a referir-nos já a ações de formação que vão acontecer espaçadas no tempo, mas naturalmente com muito produto para vos apresentar. E a primeira sessão de todas é relacionada com os Açores, está inteiramente dedicada aos Açores, um produto que nós somos reconhecidamente considerados especialistas. E agora, meus caros amigos, vamos então falar-vos de produto Açores. Neste caso, temos no separador de Nortravel do nosso site, temos o produto Açores no separador Nortravel Açores e Madeira. Depois temos três subseparadores que falam de três produtos. Reparem nos circuitos exclusivos, que afinal é o tema que nos traz a esta ação, e depois dois produtos que são as estadias e os combinados, ambos os produtos completamente dinâmicos, dependentes naturalmente de muita oferta que existe em GDS e, claro, também a oferta hoteleira bastante vasta que nós temos na nossa programação. Eu relembro que durante a minha apresentação podem apresentar as vossas perguntas no bate-papo, que iremos responder eventualmente à medida que vão acontecendo, e no final faremos o resumo e tentaremos ir ao encontro das vossas dúvidas. Mas, se calhar, nada melhor do que falarmos então de produto. E este ano, para os circuitos exclusivos, nós temos 7 circuitos. Nesta primeira página nós temos 3 produtos, o que aparece do lado direito, o Faial São Jorge e Pico, é uma escapadinha de 4 dias, 3 noites, depois temos outros dois, o circuito São Miguel e o circuito São Miguel e Terceira, que são também escapadinhas, chamemos-lhe assim, porque são de 4 noites, 5 dias, e depois temos, na outra página, temos 3 produtos, que são 3 clássicos, já mais do que rodados na nossa programação, os Tesouros do Atlântico, Açores Maravilhoso e Viva a Natureza, de abril a outubro, excepto os Tesouros do Atlântico, que temos 10 partidas entre junho e setembro. Depois há um sétimo produto, que eu não vou falar agora, obviamente, porque assim colocamos algum suspense nesta situação. Mas para que tudo isto seja possível, para que esta programação seja possível, nós tratamos de encontrar vários meios de transporte. E um dos meios de transporte é o avião. Claro, para esta operação nós trabalhamos com a SATA e dos voos de Lisboa ou Porto para os Açores. Eu relembro que as nossas portas de entrada nos Açores são Santa Maria, São Miguel e Faial. São as 3 ilhas em que nós entramos com a nossa programação. E para isso usamos aviões, os que vêm do lado esquerdo, que são a A321 e a A320, o A321 com 190 lugares e o A320 com 165. E depois, nas ilhas interilhas, usamos os turbohélices, os Bombardier. O de cima é um Q400, que leva 80 passageiros, e o de baixo, um Q200, que leva 37 passageiros. Para além disso, temos e só assim é possível, temos também transportes de barco. Afinal de contas, o que nós vamos fazer é rigorosamente replicar a vida dos açorianos, porque a vida deles é feita em interilhas, e nós vamos usar os transportes que eles também usam. Em cima nós vemos, do lado esquerdo, vemos o navio que faz, a embarcação que faz o Terceira São Jorge, é o mestre Jaime Feijão. É um ferry, é uma embarcação que leva 333 pessoas, já é uma embarcação valente, e que leva também 15 viaturas. Depois, em baixo, temos uma outra embarcação que nós usamos para fazer as ligações entre o Pico e o Faial e entre o Pico e o Jorge. A embarcação chama-se mesmo Cruzeiro do Canal. Não chega a levar 200 pessoas, não leva nenhum navio. E depois temos, do lado direito, uma embarcação que também faz parte da nossa programação, porque sem este tipo de barcos nós não conseguimos personalizar o nosso produto. Nós usamos aviões, usamos barcos,
regulares, mas também precisamos usar estas embarcações que não são assim tão pequenas como parecem, porque chegam, algumas levam 30 pessoas, para podermos personalizar, para podermos ir precisamente onde nós queremos em alguns percursos, nomeadamente Flores e Corvo. E assim, e depois, claro, temos que também pensar que temos, para além disto, temos os autocarros, né? Autocarros em todas as ilhas. Nós não criámos nenhum slide de autocarros porque, vamos a ver, são tantas ilhas, são 9 ilhas e são autocarros de muitas empresas, não cabiam todos nem em três slides. Portanto, obviamente usamos autocarros com todas as garantias de segurança e aplicando as regras que forem na altura definidas pelo DGS para o transporte de passageiros. Ora bem, e agora nada melhor do que falar com quem sabe. Vamos falar com uma açoriana, com a Sandra Pereira, e que, como todos os açorianos, para ele está sempre bom tempo. Está sempre bom tempo. Caso faça chuva, faça sol, faça vento, está sempre bom tempo. Vai uma aposta? Vamos a isto. Ora, quem é ele? Uma carinha laroca dos Açores. Oh, Sandra Pereira. Como é que isso vai? Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Com muito sol, muito bom tempo, está muito agradável. Bom, a Sandra é a guia que acompanha o nosso circuito de Faial, São Jorge e Pico. Dás-me 3 razões para, já que são 3 ilhas, mas dás-me 3 razões para os clientes escolherem este circuito? Sim, claro. Realmente, visitar estas 3 ilhas em 4 dias é muito interessante. E começamos logo pelo conforto, pela facilidade de estarmos no mesmo hotel, sem termos que mudar de hotel durante toda a estadia, que é centrada na cidade da Horta, e que também pela importância da proximidade com as atrações que vamos visitar na cidade e porque estamos a cerca de 5 minutos do porto de embarque para as ilhas a visitar e a 15 minutos do aeroporto, o que é uma mais-valia em termos de perder tempo, digamos assim. E é o que acontece também em relação ao check-in das viagens interilhas feitas de barco. Fugimos logo ao tempo que se perde nos aeroportos noutro tipo de viagem. Por outro lado, também, esta facilidade de termos, se assim podemos dizer, um mini cruzeiro interilhas. Nós saímos do Faial para o Pico e depois do Faial para São Jorge, e a beleza destas viagens de barco, num barco completamente confortável, que oferece realmente uma estabilidade fantástica. Estamos a falar de barcos grandes. Barcos grandes com capacidade para 300 pessoas. Sim, claro. Exatamente. E depois, muitas vezes, para além de tudo isto, ainda temos a facilidade de, no meio do Atlântico, termos sempre uma ilha em frente, uma paisagem radiosa, porque deste lado do canal, São Jorge oferece uma paisagem para a ilha do Faial e para a ilha do Pico, enquanto que do outro lado nós temos então uma paisagem para a Ilha Terceira e para a Ilha Graciosa. É sem dúvida a parte mais central do arquipélago dos Açores, em que nós ficamos com aquela ideia real de arquipélago, que noutras ilhas é difícil nós termos. Claro. Esta é seguramente o tipo de viagem que podemos chamar de escapadinha, não é? 4 dias? Sem dúvida. Em qualquer altura do ano, realmente pode-se tirar 4 dias, de domingo, aliás, de quinta a domingo, fazendo realmente uma escapadinha, e este programa é o ideal. 3 ilhas, 4 dias, sem dúvida. O Faial, dá-me assim, qualquer coisa assim de fantástico no Faial. O Faial
é sem dúvida a cidade-mar, a cidade da Horta. É uma cidade-mar desde sempre procurada pelos velejadores, pelos aventureiros, por ter uma baía perfeita, uma baía que é sem dúvida um porto seguro, um porto de abrigo para quem atravessa o Atlântico, e também é uma ilha com muitos miradores, com uma paisagem verdejante, o azul das hortênsias que caracterizam e dão o nome à Ilha do Faial, é a Ilha Azul. Cada ilha dos Açores é realmente classificada por uma cor, e a Ilha do Faial, devido às hortênsias, é a nossa Ilha Azul. Cá entre nós, já que estás a falar das hortênsias, cá entre nós, hás-de me explicar por que razão é que eu tenho hortênsias no meu quintal e este ano passado elas tadinhas estavam mirradinhas e o azul assim muito pouco colorido. Há algum segredo para eu melhorar isto? Vir viver para os Açores. A umidade dos Açores não se pode levar de cá. E realmente são as ilhas de bruma. São as ilhas com esta umidade que dão a beleza às nossas hortênsias. Por outro lado, a coloração das hortênsias é fortemente influenciada pelas características do solo. E aqui, grandes quantidades de ferro oferece-nos o azul das hortênsias, no caso concreto da Ilha do Faial. O Faial também. Vou ter que mudar para os Açores então, vou ter que mudar para os Açores. Pronto, para o Faial. Vai ter que ir para os Açores, exatamente. O Faial também tem, lá no interior da ilha, uma caldeira com dimensões alargadas que é ponto de paragem obrigatória. 2 km de diâmetro e 400 metros de profundidade. É, sem dúvida, ponto de paragem obrigatória. O nosso passeio de visita daquela ilha não pode terminar sem levarmos uma ideia do vulcão de Escapelinhos. Uma erupção vulcânica que iniciou-se em setembro de 1957, com a duração de 13 meses, portanto, só termina em outubro de 58. E veio mudar radicalmente a vida dos faialenses, bem como das ilhas vizinhas, da Ilha do Pico, que é considerada a ilha irmã pela proximidade. É a distância mais pequena interilhas nos Açores. 8 quilómetros separam o Pico do Faial. Que é onde tu estás, no Pico, precisamente, aí atrás. Exatamente, eu estou na paisagem da cultura da vinha, da Ilha do Pico, classificada como Património Mundial pela Unesco em 2004. É uma paisagem única, deixada pelos nossos antepassados. E são muros? São muros? Muros de pedra. Meu Deus, que trabalheira! Urdidura de pedra construída pela mão humana. Nossa, meu Deus. Algo único. E é realmente, de certa forma, a luta pela sobrevivência que levou a que os nossos antepassados alterassem toda esta paisagem, construíssem os muros, formassem então os currais, que têm, acima de tudo, têm características únicas, daí os nossos vinhos eleitos. Muito bem. Os nossos vinhos eleitos. Sandra, diz-me uma coisa, o Pico, pelo que me lembro, e não tens imagens daí porque estás na zona interior do Pico, mas o Pico também era conhecida pelos seus baleeiros, só que entretanto Muito bem, nós vamos interromper o vídeo, porque estamos com problemas técnicos, já devem ter reparado com certeza, fui informado pelo meu colega que está no back-office, e vamos interromper a apresentação. Ora, quem é ela, uma carinha laroca dos Açores? Oh, Sandra Pereira. Como é que isso vai? Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Com muito sol, muito bom tempo, está muito agradável. Bom, a Sandra é a guia que acompanha. Continuem a estar nas nossas águas, a passar nas nossas águas. E realmente esta fase de observação de cetáceos, digamos que veio de certa forma substituir outrora a caça à baleia, é muito importante para as nossas gentes também.
economicamente, social também, e acima de tudo porque o conhecimento destas espécies vai fazer também com que se caminhe mais para uma sensibilização a nível mundial de todo o habitat marítimo, todo o habitat que nós podemos encontrar, não só da vida que aqui se encontra, mas também saber respeitar. E essa sensibilização é muito importante. Cada vez mais são as pessoas que visitam os Açores e que compram pacotes só com o intuito de fazer observação de cetáceos. Meu Deus, ouvir-te falar é maravilhoso. Obrigado, Sandra. Mas antes de desligar, diz-me, e falta São Jorge. São Jorge, aquilo que eu leio em todo lado e vejo é que existem umas coisas que se chamam as fajãs. Consegue explicar o que é uma fajã? É verdade. Quando se fala em São Jorge, temos de falar nas fajãs. São um género de plataformas junto ao mar, ou seja, terras mais baixas, e que podem ser detríticas devido ao desabamento de terra, e é exatamente pelos detritos que se acumulam junto ao mar que se forma a fajã. Por outro lado, também podem ser lávicas, e aí devido às quadas de lava que penetram no mar, fazendo exatamente as mesmas plataformas. São Jorge tem mais de 70 fajãs. Algumas, o seu acesso é muito difícil. Outras, o acesso é fácil e são consideradas pequenas aldeias, pequenas freguesias junto ao mar, mas realmente São Jorge não é só das fajãs, é também a terra do queijo mais afamado dos Açores. É uma ilha muito escarpada e isso vai fazer com que a cada recanto temos um mirador, que é muito interessante também. Ou uma ilha, como falei há pouco, de um lado Pico e Faial, do outro lado Graciosa e Terceira. Olha, Sandra, foi incrível falar contigo com essas imagens por trás e na bocado tu mudaste a posição do teu telefone e via-se o pico lá ao fundo, com uma imagem sempre tão... e agora vê-se um hino também! Uau, uau! Bem, lá está, a influência dos Países Baixos também Exatamente. Não é? Porque houve é verdade. Os flamengos por aqui andaram. Claro, claro, e deixaram também muitas marcas na própria população. Há muita gente com traços muito nórdicos, não é? Exatamente, exatamente. Sim, senhor. Sandra, foi incrível falar contigo. Muito obrigado, muito obrigado. E olha, vamos continuar a nossa cena. Só para terminar, lembrar os nossos agentes de viagens que este circuito é um circuito que sai todas as quintas-feiras. É uma escapadinha, como dizia a Sandra há instantes, uma escapadinha de 4 dias, e vamos programar 30 partidas este ano e despedimos-nos dela com o sol dos Açores. Despedimos-nos dela. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. E até breve, e trata dos nossos clientes como tens tratado até hoje. Eu espero. Tá, beijinhos. Obrigado. Obrigada por esta oportunidade. Muito obrigado. E conforme eu disse há instantes, vamos continuar a nossa senda, não é a nossa cena, a nossa senda. E vamos passar então de imediato para outros 2 produtos, o São Miguel e o São Miguel e Terceira. E agora é a vez do Mário Rego e do André Vieira, os nossos 2 guias que também acompanham muitos circuitos nos Açores. Mário, já há muitos aninhos a trabalhar nesta vida e então o North Travel também, não é? Olha, realmente o tempo passa depressa. Eu já contabilizo 30 anos e ia trabalhar com a North Travel 18. Aliás, este mês faz exatamente 18 anos que o Sr. António Gama me entregou em mãos o primeiro programa North Travel para os Açores. E desde então tem sido uma viagem conjunta, uma grande aventura conjunta. O Sr. Gama é sempre uma referência, pensarmos nele, claro, um dos fundadores, juntamente com o Nuno Aleixo, um dos fundadores da North Travel, sem dúvida nenhuma. E o André também já há uns aninhos, embora seja uma cara mais jovem. Sim, já há uns aninhos. A acompanhar grupos aqui nos Açores há 10 anos atrás e com a North Travel, felizmente, desde 2016.
Sim, senhor. Mas isto é muito importante. As pessoas que nos estão a ouvir terão que sempre entender que nós precisamos de fazer uma mistura de gente com muita experiência e de outras, se calhar com um pouco menos, mas que possam fazer uma boa equipa. Lá está. Também no futebol também se fala muitas vezes disso. Tem que haver experiência associada à reverência. Sim, senhores. Nós vamos falar de 2 produtos, mas vamos falar em primeiro lugar do São Miguel e Terceira. O São Miguel e Terceira, que é um circuito que vocês partilham, porque no fundo o André faz a parte da Terceira, faz a porção da Terceira, e o André faz a porção de São Miguel. E eu começo por perguntar ao Mário, qual é o público-alvo deste circuito da Terceira e São Miguel? Olha, pela percepção que nós temos desde que o circuito foi lançado, quem procura este circuito é quem faz a primeira viagem aos Açores. E é natural que escolha este tipo de circuito porque está a selecionar as 2 ilhas que têm uma maior oferta. Estas 2 ilhas representam 50% do território, a sua população representa 75% da população açoriana e nelas estão as 2 primeiras cidades e os centros urbanos. E são 2 ilhas distintas uma da outra. Começa a haver essa noção da distinção entre as ilhas. Idades geológicas diferentes, subculturas diferentes, que também se justificam pela separação de 200 km de distância entre as duas. É uma autoestrada com alguns buracos e com 4 km de profundidade. Bolas, isso é muita coisa, 4 km. Um pormenor importante, eu estava a ler a nossa programação e nós encontramos em vários produtos um asteriscozinho, um asterisco que os clientes, obviamente, são tentados, o objetivo é pô-los a ler, alertando para que algumas visitas programadas e que podem calhar num feriado, ou que são encerradas sem informação prévia, e está escrito que o guia procurar, na medida do possível, uma solução. Isto não deve ser fácil, Mário. Neste caso, nós consideramos este asterisco um bom parceiro. É importante que um bom parceiro, porque é importante que o asterisco que lá está e a informação que lá esteja seja clara e correta. Facilita a vida de quem gere o circuito e torna claro, naturalmente, aquilo que se pode esperar. Na cidade de Angra, deixa-me que te diga, é simples de fazer qualquer alteração ou sugerir qualquer alternativa. Apesar de se tratar de uma ilha pequena, a sua cidade surpreende pela oferta do património edificado e pelo património imaterial. Desde a oferta de estruturas públicas, património religioso, património militar edificado, os pequenos parques naturais, permitem-nos fazer uma gestão a qualquer altura que não mantenha a qualidade do circuito e que continue, sobretudo, a valorizar o destino. Claro, isso pressupõe então que há alguns highlights, assim, por exemplo, em relação à Terceira, quais são os highlights imperdíveis que podemos referir? Olha, bem a propósito da tua pergunta, quando continuamos a falar de Angra, é sem dúvida nenhuma um dos grandes highlights, porque visitar a cidade de Angra é revisitar a nossa história. Ao fim e ao cabo, é revisitar um património comum. E passear por Angra é relembrar a cidade que foi 2 vezes capital de Portugal, que acolheu 2 reis em 2 grandes guerras civis. Passear por Angra é revisitar um oásis, um ponto de escala obrigatório na autoestrada entre os continentes, que foi o Atlântico. Mas passear por Angra e revisitar essa história, associando aos monumentos, torna naturalmente a visita mais agradável e cria um elo de ligação efetivo entre o cliente e o destino. E é realmente importante e é sem dúvida um dos grandes highlights. O segundo, eu consideraria o Parque Natural da Ilha Terceira. O Parque Natural que não está concentrado, está distribuído por diferentes áreas que são contempladas no programa North Travel. Gostaria de destacar dentro do Parque Natural, sem dúvida nenhuma, a Península de Monte Brasil. É uma península que fica sobranceira à cidade de Angra, que permite uma vista sobre toda a costa. Monte Brasil. Exatamente. Tem uma vista panorâmica de 29 km de comprimento de toda a costa sul da ilha, sobre as grandes plataformas centrais, os grandes vulcões que dão a sua origem, e é realmente um dos pontos de destaque, este vulcão costeiro. Mas continuando no Parque Natural, no interior da ilha, gostaria de destacar a experiência única que é visitar o único vulcão, a única chaminé vulcânica visitável no mundo, chama-se Algarve do Carvão. É a experiência diferente de estar no interior de um vulcão vazio. Ainda também dentro do Parque Natural, outra experiência que realmente surpreende, porque a ilha, em termos paisagísticos, é bastante distinta, é no norte da ilha, uma localidade com o nome curioso de Biscoitos. Situa-se uma região demarcada da cultura da vinha, com muitas semelhanças à Ilha do Pico, em que estas zonas são classificadas de Património Mundial da Humanidade
E sobre esse banco de lava ou de rocha, sobre o mar, situa-se uma das maiores piscinas naturais dos Açores. É, sem dúvida nenhuma, também um dos highlights do programa. E para finalizar, um dos espaços icónicos é a subida de uma serra onde se avista um terço da ilha e no seu interior a maior caldeira açoriana, com uma enorme estrutura dividida em pedra, que usamos essencialmente a pedra para a divisão da propriedade, cria aquilo que de uma forma contemporânea ficou conhecida por manta de retalhos. É uma paisagem natural soberba, mas é sobretudo uma paisagem cultural. Ali está representado a transformação do terreno de forma árdua, de sol a sol, ali está representada a cultura de um povo, ali está representada a sua economia, porque é também a maior bacia leiteira dos Açores. Portanto, é nesta diversidade entre cultura e natureza que considero que são os principais highlights. Podemos dizer até que isso é um fenómeno comum a várias ilhas do arquipélago das 9 ilhas dos Açores. E já agora, mudando para outra ilha, para São Miguel e concretamente ao André, se na Ilha da Terceira, Angra é, sem dúvida, o ponto mais alto da visita, e as características urbanas de Angra, se calhar, André, se calhar em São Miguel são as características de natureza que prevalecem, não é? Sim, de facto, neste programa, a passagem por São Miguel oferece um contacto muito mais expressivo com aquilo que é o património natural da Ilha de São Miguel, com especial relevo para a visita às Furnas, não só para o contacto com a vulcanologia, com a gastronomia tradicional aqui, com o famoso cozido à portuguesa feito à moda das Furnas, no subsolo, com recurso à energia geotérmica, como também tenho que salientar o contacto direto com a componente selvagem de natureza que nós temos aqui na Ilha de São Miguel, com a subida à Lagoa do Fogo, para visitar um lugar magnífico, protegido, reserva natural, importante reserva hídrica da Ilha de São Miguel, e depois, claro está, obviamente, a visita à grande caldeira vulcânica das Sete Cidades, que permite aos nossos visitantes terem um contacto com uma das paisagens, segundo muitos, mais bonita do planeta. Isso pressupõe, desculpa por interromper-te, isso pressupõe um calçado muito confortável para fazer essas coisas todas, digo eu. Não será melhor aconselhar os agentes a dizer aos seus clientes para levarem na sua mala calçado como deve ser? Será sempre recomendável que as pessoas utilizem calçado confortável, roupa arejada, especialmente na época de mais calor, um casaco para se protegerem quando subimos a estas altitudes maiores durante as nossas visitas. Todavia, nós somos capazes de levar os nossos visitantes até muito próximo dos miradores que oferecem estas vistas. Estamos a falar de cerca de 50 metros de distância entre o autocarro e entre os pontos de visitação. Portanto, é tudo muito facilitado, o que não obriga necessariamente a que as pessoas tenham este tipo de cuidado como grande prioridade, porque não se vão fazer grandes caminhadas, não se vão cumprir grandes distâncias a pé. Isto faz-me lembrar, estavas a falar de casacos e de roupa, e estava-me a lembrar daquele mito, eterno mito sobre os Açores, de que chove todos os dias. Que tal esta farpa? André, é verdade? Não corresponde, isso não corresponde à realidade. Temos que ter a percepção de que a água é uma componente, é um elemento que está evidentemente presente na paisagem açoriana. Os Açores sofrem um conjunto de influências meteorológicas variadas, desde a corrente do Golfo do México até às frentes polares que nos chegam do norte, até mesmo ao próprio anticiclone dos Açores. Agora, de facto isto não acontece. E tenho uma história até engraçada para vos contar, que aproveito para partilhar convosco. Durante algum tempo, em função daquilo que era o boletim matinal diário da meteorologia da SIC, eu enviava umas fotografias das minhas passagens, das minhas estadias, entre as várias ilhas que visito, do céu, das condições climatéricas, céu limpo, azul, sol, lindíssimo, que contrastava e de que maneira com aquilo que era avançado ao público por aquele canal de televisão. Bem, nunca me responderam, como é óbvio, nunca me responderam. E não depois, a dada altura, bloquearam, o que também já era demais. Mário, eu imagino que na Terceira seja igual, também chove todos os dias, não é? Olha, confirmo as palavras do André. Apesar da distância, a latitude não é assim tão díspara. Portanto, só posso confirmar que não chove todos os dias, mas chove o suficiente para produzir verde, para produzir vacas felizes, para produzir comida da mesa.
para produzir aquele sentimento de segurança e tranquilidade quando avistamos aquele verde em fundo. E posso-te até dizer, Ângelo, que quando me perguntam a semana toda se vai chover, acho que alguns grupos ficam decepcionados por não ter chovido, pouco, mas alguns ficam decepcionados por não ter chovido durante a semana. Talvez haja um secreto desejo que chova de vez em quando. Claro. Pronto, então falámos do circuito de São Miguel e Terceira, um circuito que tem partidas às quartas, um circuito de 5 dias e que este ano vai ter 29 partidas. Vamos agora falar do São Miguel. O circuito de São Miguel, que é acompanhado pelo André. Eu ia perguntar qual é a grande mais-valia do circuito de São Miguel? Eu diria que é a estabilidade, porque falamos de um circuito que vai visitar a Ilha de São Miguel durante 5 dias, não é? As pessoas não têm necessidade de fazer deslocações, ficam no mesmo hotel, ficam baseados na cidade de Ponta Delgada. E isto, claro está, traz algum conforto, alguma comodidade e tempo também, para que haja não só uma oportunidade de conhecer profundamente a Ilha de São Miguel, quer ao nível das visitas, quer ao nível do tempo de permanência nos lugares, quer até mesmo ao tempo e à disponibilidade que nós temos para abordar questões de uma forma mais concreta, mais abrangente, sobre aquilo que distingue a Ilha de São Miguel em termos culturais, em termos paisagísticos, patrimoniais, históricos, naturais. Portanto, o circuito de São Miguel, relembro que tem partidas também às quartas, e que este ano vamos ter um circuito de 5 dias e que vamos ter 43 partidas. Vamos mudar de circuito, porque eu sei que o Açores Maravilhoso, André, também o acompanhaste várias vezes. O Açores Maravilhoso, que faz 4 ilhas, São Miguel, Terceira, Faial e Pico, e que tem provas dadas, mas se calhar podemos apontar qualquer coisa diferente neste circuito, não? Sim, de facto, podemos, embora conforme dito e salientando de facto esta implementação, o programa tem já há bastante tempo, é muito oleado, muito bem desenhado também. Ele acaba por conferir uma percepção da açorianidade, e aqui tocando no tema muito desenvolvido por Vitorino Mesi, esse sentimento único de pertença do povo dos Açores, e que é fácil de transmitir quando nós fazemos um circuito dessa natureza. Um Açores Maravilhoso é um circuito que permite-nos conhecer subculturas diferentes dentro da cultura açoriana, São Miguel, Terceira, Faial, Pico, com a opcional de São Jorge, dando uma excelente perspectiva ao nosso visitante do que é isto de ser açoriano, o que é isto da açorianidade, o que é que são os Açores. Não só pelo facto de sobrevoarmos nas nossas ligações várias ilhas e termos uma percepção geográfica daquilo que é o arquipélago, nomeadamente no Grupo Central, como também ao nível gastronómico, ao nível histórico, ao nível paisagístico, com as diferentes paisagens entre as ilhas. Portanto, na minha opinião, é esta sensação de açorianidade que oferece o circuito Açores Maravilhoso. Eu suponho que quem não vai na opcional de São Jorge, que tenha muito para fazer no Faial, que haverá sempre opções agradáveis para fazer, certo? Sim, com certeza. Embora a visita à Ilha de São Jorge seja um aspecto muito interessante deste circuito, é claro que nós temos alternativas para isso. Basta apenas referir que a 5 minutos a pé da cidade da Horta temos a praia de Porto Pim, uma praia localizada no interior de uma caldeira de um vulcão, que devido às suas características permite que a água atinja os 27 graus centígrados, o que é algo Isso fantástico. é incrível, 27 graus, isso é as Caraíbas. Caraíbas, temperaturas que são mais características de zonas mais próximas do Equador e que aqui em cima, fruto de um conjunto de influências climatéricas e também geológicas, acabamos por ter acesso também a elas. Além disso, existe um património museológico que pode ser visitado na cidade da Horta, com especial relevo para o Museu do Peter, por exemplo, com o seu património, nomeadamente do ponto de vista do scrimshaw, a arte de pintura, de grafismo dos dentes de cachalote, que é um património muito interessante. Toda a marginal da Horta, em função das suas infraestruturas de lazer, oferece bons momentos de qualidade, uma tarde bem passada, de relaxamento com uma vista panorâmica lindíssima para o canal e para a Ilha do Pico e também um pouco para a Ilha de São Jorge. Portanto, há sempre alternativas de qualidade para aqueles que optam por não
fazer as opcionais dos programas da Nortral. Oh, André, nós estávamos todos os que estamos a ouvir aqui, aposto, estamos todos a pensar já, epá, que bem que ia agora uma passagenzinha aérea para São Miguel ou para a terceira, não era, Mário? Olhem, eu tenho que vos agradecer a ambos. Só para finalizar, o Açores Maravilhoso sai às segundas, são 58 dias, e este ano vamos ter 28 partidas. Quero agradecer-vos muito, ao Mário Rego e ao André Vieira, pela vossa gentileza, dar o vosso conhecimento e para dar tanta confiança aos agentes de viagem que vendem os produtos dos Açores. Foi um gosto, Ângelo. Foi um gosto a partir. É um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. E continuando este registro dos Açores, eu diria que agora nós iríamos para uma conversa com outra pessoa, uma pessoa muito experimentada neste produto. Vamos lá então a isso. E eis quem me aparece à frente, a minha querida colega, a nossa querida colega, a Vera Seródio, uma guia que bom dia, Vera, está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Tudo ótimo. Viva a Natureza, para relembrar, é um circuito que sai aos sábados, de 8 dias, e vai ter 14 partidas. E eu vou-te lançar um desafio, que tu me digas numa palavra, eu sei que é terrível, mas numa palavra só, como é que tu consegues definir este circuito Viva a Natureza? Ui, não é fácil. Não é fácil dada a complexidade de experiências que este circuito nos proporciona, mas se calhar resumindo todas numa palavra só, emoções, sem dúvida. É um circuito, basta pegar no título do circuito, no nome do circuito, Viva a Natureza. Nós vamos viver a natureza, não é? Esse é o objetivo principal deste circuito, dar a conhecer a natureza esplendorosa que os Açores têm, em todos os sentidos. Não só observar paisagem, mas dentro do possível, e sempre nos for possível, levar os nossos clientes, os nossos companheiros de viagem, a sentir as ilhas, a sentir a natureza, a sentir a cultura, a paisagem, a etnografia das gentes, a insularidade que tanta influência tem em qualquer uma ilha dos Açores, mas sobretudo nas ilhas do Grupo Ocidental, que é, no fundo, o destaque deste circuito em relação aos restantes. É o que, portanto, se destaca é o facto de nós podermos fazer uma incursão nas ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo. Na Ilha das Flores, nós temos no Planalto Central da ilha aquela que é a maior turfeira da região. E temos também, já vou explicar, e temos também, a par com esta turfeira, a maior mancha de cedro do mato, ou cedro das ilhas, que é uma espécie botânica que é das mais emblemáticas da nossa floresta de lauráceas, mais conhecida por Laurisilva, e isto já diz qualquer coisa. A maioria dos portugueses já ouviu falar na floresta de lauráceas ou Laurisilva. E então, é um pormenor, pode até parecer insignificante, mas para quem participa no circuito faz todo o sentido. Nós explicamos a importância da floresta de lauráceas, não é? Nós explicamos que ela existe um pouco por todas as ilhas dos Açores, mas que aqui, na Ilha das Flores, no Grupo Ocidental, onde a presença humana foi sempre mais débil, não é? Devido ao isolamento geográfico e às dificuldades da progressão no terreno, até porque se trata de uma ilha muito escarpada, muito elevada, altitudes médias acima dos 400 metros, faz com que a mão do homem não tenha chegado tão longe e, dessa feita, há um reverso da medalha que é, portanto, a presença de uma mancha a maior dos Açores de espécies endémicas que constituem esta floresta laurácea. E, portanto, conforme nós vamos descrevendo estas espécies, estas plantas, e mesmo a turfeira, deixe-me só resumidamente dizer que é um composto botânico, é um musgão, digamos assim, que tem uma grande capacidade de retenção de umidade e que capta toda a umidade envolvente no planalto central da ilha, tem até 4 vezes mais capacidade de retenção de umidade do seu próprio peso e vai então criar um reservatório enorme de água que é importantíssimo para o equilíbrio hídrico da ilha e que vai alimentar a extensa rede hidrográfica de pequenas e grandes ribeiras que, por sua vez, vão alimentar as famosas cascatas da Ilha das Flores. O nosso Hotel das Flores, como é que tu o defines?
O nosso hotel é um hotel, é uma infraestrutura que é gerida por uma família local. Como é que se chama o Hotel das Flores? É o Ocidental, não é? Hotel Ocidental. Remete um pouco para a localização ocidente, é o extremo ocidente dos Açores e da Europa. E é uma família local que nos recebe de braços abertos, portanto, como se fôssemos família, portanto, é um hotel que está ali mesmo à beira-mar, somos recebidos por esta família, pelas refeições que são confeccionadas no restaurante do hotel também, tudo de forma muito familiar. A localização é excepcional, está virado ao Oriente, está virado, vemos o nascer do sol de manhã, acordamos com uma energia absolutamente fabulosa, vemos a Ilha do Corvo em plano de fundo, o que já nos suscita muita vontade de ir até ao lado do canal. Vemos, mesmo em frente, atravessando a estrada, as piscinas naturais, quer dizer, melhor piscina que essa, não precisamos de piscinas como aquelas que nós encontramos em todos os hotéis, essas já são habituais, não trazem nada de novo. Aquelas são piscinas naturais, entramos em águas cristalinas, nadamos com peixe, vemos o fundo, portanto, do vulcânico destas piscinas, é excepcional. Eu acho que é preciso despejarmos um pouco daquilo que estamos habituados a ter nas viagens que habitualmente fazemos, um pouco por todo o mundo. Ali é um local remoto, o tempo parou e é isso que os clientes se sentem. Há um primeiro choque de início, não é? Porque muitos se calhar não vão preparados, mas depois é um sabor que fica e que continuamos a saborear o resto da semana e comenta-se o resto da semana e a nossa estadia na Ilha das Flores, aquelas noites maravilhosas a ouvir os cagarros à beira-mar. Pois, então tem essa aventura extraordinária que tu, por acaso, enfim, mandaste-nos vídeos fabulosos sobre o percurso entre as Flores e o Corvo. A viagem dura mais ou menos quanto tempo, mais ou menos? Viagem de barco, uns 45 minutos de viagem até à Ilha do Corvo. É feita... Quando chegam ao barco, é um barco, chamam-lhe semi-rígido, mas na verdade é um barco que oferece todas as condições de segurança e que está bem preparado para levar, são grupos pequenos, não é? Portanto, se for um grupo... Nós temos barcos com capacidade para levar até 25 a 30 pessoas. Portanto, são barcos perfeitamente homologados de empresas locais. São as embarcações utilizadas pela população local nas suas deslocações interilhas, mais até de Corvinos em direção às Flores, para usufruir de serviços e comércio na Vila de Santa Cruz das Flores e no seu regresso à pequena ilha do Corvo. Portanto, serve a população e depois nos meses de verão são mais procuradas também, devido à maior afluência e procura por parte do turismo e usamos essas mesmas embarcações. São embarcações fretadas, dada a dimensão dos nossos grupos, geralmente a embarcação está por nossa conta e isso é uma mais-valia, não é? Porque nos dá maior flexibilidade na gestão da viagem até ao Corvo e é aqui que entra um dos momentos mais interessantes do circuito, que é a viagem em si, porque nós, com a embarcação, nós fazemos um desvio à costa nordeste da Ilha das Flores, portanto o litoral da Ilha das Flores. Estamos a falar de um litoral de formação vulcânica, altamente escarpado e íngreme, e esculpido pela força erosiva do mar durante milhares de anos, que cria uma série de grutas, algumas delas de grandes dimensões, e quando as condições atmosféricas e marítimas o permitem, nós entramos dentro dessas grutas com a embarcação, numa experiência única, cascatas com centenas de metros de altura de queda, e nós passamos por baixo das mesmas, estamos ali, sentimos a água, rochedos, ilhéus, ali junto à costa, a forma como o próprio skipper da embarcação que faz esta travessia há dezenas de anos, porque já há mais de 20 anos que faz esta travessia e conhece muito bem aquele canal e que o faz com toda a segurança e por isso trabalhamos com ele e sobretudo a forma como ele conduz a embarcação para dar mais espetacularidade à coisa. E então esta viagem acaba por ser um dos pontos altos, no mesmo ponto alto de todo o circuito, e é falada pelos nossos clientes, pelo grupo, durante o resto da semana.
Há um sentimento de quase exclusividade, parece que somos os únicos turistas naquela terra, não é? Porque eu, ao longo destes anos em que já faço este circuito, e já são uns quantos, eu não me lembro de me ter cruzado com outro grupo da dimensão do meu no mesmo dia na ilha, não é? Cruzamos-nos com turistas individuais, mais estrangeiros até, nas suas visitas ali pelas ruas da Ilha do Corvo e a subida ao Caldeirão, mas grupos, não é? Nós estamos praticamente, não existe turismo de massas ali no Corvo e nas Flores, são ilhas ainda, felizmente que assim é, também não têm infraestruturas para que o turismo de massas se desenvolva ou apareça. E depois é a experiência de estar numa ilha onde vive uma comunidade com 304 pessoas, é uma família grande, toda a gente se conhece, não é? E perceber como é que eles vivem, como é que a insularidade, essa dupla insularidade se reflete no dia-a-dia destas pessoas, não é? Deve ser uns engarrafamentos brutais naquelas rotundas e naquelas autoestradas lá no Corvo, não? Tem uma rotunda e, na verdadeira acessão do termo estrada, de Alcatrão com 2 vias são 3. Uma sobe ao Caldeirão do Corvo, porque a Ilha do Corvo tem 17 km², é um monolito altíssimo, o ponto mais alto está acima dos 700 metros de altitude. Nós vamos lá com os nossos clientes ao Caldeirão, vamos lá acima, não é? Subimos por uma dessas 3 estradas, que é uma estrada só praticamente de acesso ao Caldeirão e que também é usada por lavradores locais para acesso aos terrenos de pastagem de altitude, onde eles têm os seus animais. De resto, a população local vive cá embaixo, numa encosta e numa plataforma costeira, que é uma fajã de origem lávica, portanto, aí, nesse núcleo populacional, nós temos 2 artérias, portanto, até uma bifurcação da outra, e, portanto, toda a vida comercial portanto, civil, digamos assim, da população desenrola-se numa dessas artérias principais. Parabéns pela escolha da imagem atrás de si. Muito bom gosto. Os circuitos europeus. O Caldeirão do Corvo. Sim, claro. Nós levamos o Caldeirão do Corvo a todo mundo, a todas as agências de viagens, a todos os eventos. O Caldeirão do Corvo está lá, sempre presente. Já viste a força? Sem dúvida, a cratera vulcânica, das crateras vulcânicas mais imponentes e bonitas dos Açores. Vale a pena, vale a pena. Tudo o que vão ver e viver aqui não é nada menos do que inesquecível. E, portanto, essa mensagem que passe, porque é impossível não sair daqui completamente maravilhado e preenchido de tanta beleza e natureza. Sabemos agora o porquê da tua escolha. Muito obrigado, Vera, e um bem-ajas para ti. Muito obrigado. Obrigada, um beijinho a todos. E depois destas imagens e desta conversa tão agradável com a Vera Seródio, porventura chegou o momento de nós falarmos então da grande novidade North Travel, o nosso Açores Total. O Açores Total, que é total porque faz as 9 ilhas dos Açores. É um circuito do qual temos 5 partidas, apenas 5 partidas, uma em junho, 2 em julho e 2 em agosto. É um circuito de 13 dias, eu repito, 13 dias, 12 noites. É um produto com 25 refeições. E vamos a ver, nós quando se começou a trabalhar neste produto, tínhamos que tentar criar um produto que fosse orgânico, que fosse bem organizado, para evitar de andar a perder tempo para nada em transportes, andar a fazer zigue-zagues, sei lá, começar numa ilha, de uma ponta, ir à outra, depois voltar ao meio. Não, tínhamos que tentar encontrar soluções. Foi preciso estudar bem todos os meios disponíveis, foi articular, pensamos que conseguimos fazê-lo perfeitamente, fazer essa articulação perfeita. Como é que nós começamos o circuito? Nós começamos na ponta oriental, portanto, no grupo oriental. O nosso circuito entra por Santa Maria e depois de Santa Maria nós voamos para São Miguel. Em São Miguel ficamos 2 noites e quando nós
apanhamos depois o avião para a Graciosa, estamos a chegar a uma ilha que é pouco visitada. Portanto, Santa Maria é de facto uma joia, Graciosa é outra que também são pouco visitada, mas se não fosse, valeria a pena para comer uma queijadinha da Graciosa, que são top. Mas não só. Portanto, os conteúdos locais acompanhados pelo nosso guia privativo são de facto extraordinários. Depois nós vamos da Graciosa para a Terceira novamente de avião. Vamos agora mostrar uma imagem, se repararem bem, quando saímos da Graciosa para, eu estou aqui, já agora vamos ver a imagem seguinte, vamos da Graciosa para a Terceira, exatamente, e da Terceira nós vamos fazer um percurso de ferry, num daqueles ferries que eu vos mostrei no início da apresentação, de ferry para São Jorge. É um percurso interessante, muito interessante e muito pouco, não há quem faça isto, porquê? Porque penso que sabem que São Jorge é uma ilha, comprida com uma face norte e uma face sul. E a face sul é absolutamente espetacular pela característica, pela natureza dos penhascos que caem assim de uma forma abrupta em cima do mar. Às vezes são 400 metros, 500 metros de altitude. Portanto, o barco, portanto, o ferry, ele vai sair da Terceira e vem passando ao longo da costa sul e passando mesmo ao lado dessas paredes de pedra abrupta. Faz lembrar, os clientes falam, as pessoas dizem que parecem os fiordes. Bem, o fiord tem penhascos de um lado e do outro, não é? Tem ravinas de um lado e do outro, ali é, portanto, um meio fiord. Mas, sem dúvida que o percurso é entusiasmante, as pessoas ficam, caem literalmente de espanto. Vamos desembarcar na Calheta, depois no dia seguinte vamos dormir uma noite em São Jorge, e depois no dia seguinte vamos apanhar outro ferry, um pouco mais à frente na ilha, já desta vez em velas, precisamente para ganharmos espaço de distância, para que o barco nos leve então para o Faial. No Faial, já agora voltamos a ver as noites, portanto dormimos uma noite em Santa Maria, depois 2 em São Miguel, 2 na Terceira, e vamos dormir, depois de uma noite em São Jorge, e 3 noites no Faial. É um circuito que até oferece alguma estabilidade, não é sempre a mudar de hotel, não é sempre a mudar de localidade que visitamos. Porquê é que dormimos no Faial 3 noites? Porque aproveitamos, dada a distância de 8 km que separa a ilha do Fido e do Faial, apanhamos aquele ferry e vamos e voltamos no mesmo dia para fazer a visita da ilha com o ponto mais alto do território português. E só depois então é que nós vamos para as Flores e para o Corvo. Já agora, como este é um produto de 13 dias, temos que admitir que é um produto que é um produto com algum tempo, normalmente é as grandes viagens que fazem 13 dias. E nós optámos por, no 7º dia, nós baixarmos um pouco o ritmo, no 7º dia nós, a dormir na Terceira, nós optamos por dar a manhã livre. Essa manhã livre é passada, se os clientes quiserem, passada no hotel, no Barceló Angra Marina, um excelente hotel com todo o conforto, encostado ao centro histórico, e os clientes ou descansam, ou frequentam o spa, ou vão à piscina do hotel, e depois então, depois do almoço em restaurante local, nós vamos então fazer aquele percurso que vos falei de ferry entre a Terceira e São Jorge. No Corvo e nas Flores, meus caros, as imagens e a eloquência das palavras da Vera, que é uma das guias que faz um produto diferente, Viva a Natureza, a eloquência dela é suficiente. Eu penso que este é um produto que estou convencido que vai ter sucesso, bastante sucesso, mas agora é preciso pensar no seguinte: que tipo de cliente é que adquire esta viagem? Não é qualquer cliente. Há alguns clientes que querem querem ir a primeira vez, escolhem um São Miguel, ou escolhem um São Miguel e Terceira. Nós achamos que este cliente aqui é um cliente bastante viajado, é um cliente que já conhece muita coisa, que quer fazer de uma só vez o circuito dos Açores. Não é qualquer um que dispõe de 13 dias ou 14 dias para fazer uma viagem, de razões familiares, profissionais, portanto não é assim tão fácil. Mas há aqui uma enorme vantagem, sabe? É que ao guia que acompanha o circuito
desde Santa Maria até às Flores, quando o cliente apanha o voo, faz escala em São Miguel e depois regressa a Portugal, tanto em Lisboa ou Porto, temos que admitir que este guia é ele o elo condutor de todo este circuito, porque são 9 ilhas, há tantas diferenças, meus caros, minhas caras, há tantas diferenças, do ponto de vista cultural, social, gastronómico, geológico, há tantas diferenças que é preciso que alguém, e o facto de fazermos tudo seguido, de uma forma orgânica, como vos disse, começamos no grupo oriental, passamos para o grupo central, fazemos o todo, e depois passamos para o grupo ocidental, para depois, diretamente das Flores, regressarmos via São Miguel, regressarmos ao continente. Portanto, estamos convictos que vai ser um sucesso e agora é esperar da vossa parte a vossa colaboração habitual para passarmos às vendas. Meus caros, talvez fosse o momento para chamar, para pedir ao Nuno Aleixo e ao Emílio que abrissem a câmara deles e abrissem o microfone deles também, isto porque o microfone também é importante, porque provavelmente haverá perguntas e respostas, algumas coisas para falar. Eu vou ser sincero, estive tão concentrado na apresentação que não estive a olhar para o bate-papo, portanto eu presumo que algumas coisas tenham sido respondidas pelo Nuno, vejo aqui algumas respostas imediatas, mas se houver alguma pergunta, não sei, Yuri, há alguma pergunta que fosse necessário nós respondermos? Não consigo. Muito bem. O Nuno ainda não ligou a câmara dele. Sim, senhores. Ângelo? Bom dia a todos, bom dia, Ângelo. Pelas perguntas que foram feitas no chat, o Nuno já foi respondendo algumas questões, mas pelo aquilo que vejo já está tudo respondido, está tudo esclarecido. Pronto, fantástico, isso é excelente. Eu só quero aproveitar para dar bom dia a toda a gente, pronto, ainda bem que não me veem, estou com sorte, boicotaram-me da parte da técnica. E entretanto, portanto, qualquer questão que estamos à vossa disposição para colocar, mas também, se não houver, também seguimos, porque todos nós temos coisas a fazer, entretanto, e espero que tenham gostado bastante da apresentação. Realmente é importantíssimo e é muito gratificante podermos contar com toda a nossa cadeia de valor, principalmente os guias, que são a parte mais visível da nossa organização junto dos vossos clientes, e isso tem sido realmente muito gratificante ao longo de mais de 20 anos que a Nord Travel continua no mercado com realmente um grau de satisfação, quer da vossa parte, quer da parte dos vossos clientes, bastante elevado. Portanto, para nós é muito confortante continuarmos a ouvir realmente elogios, parece que já tenho vídeo, afinal. Os elogios aos nossos guias, e isso para nós tem sido muito, muito, muito gratificante. Obrigado a todos pelo tempo e, se tiverem algumas dúvidas, estamos cá um bocadinho ao vosso dispor. Obrigado. Estávamos a perder essa linda cara, essa cara laroca no Aleixo. Agora, só há outra cara laroca que está no escurinho do cinema, o Emílio Santos. Um bocadinho escuro, sim. E que naturalmente o Emílio também gostaria de deixar umas palavras, obviamente, não é, Emílio? Sim, senhor. Bom dia, Ângelo, bom dia a todos que nos estiveram a ouvir, obrigado pela vossa presença e pelos minutos que nos estão a dispensar da vossa atenção. Acho que foi uma apresentação excepcional, acho que hoje que contribuiu para todos nós ficarmos a conhecer e a saber um pouco mais deste maravilhoso arquipélago que são os Açores. Dizer-vos que a Nord Travel vai retomar em 2022 uma operação muito diversificada e muito variada, ao nível daquilo que já tínhamos em 2019, porque temos a expectativa que, efetivamente, este ano vai ser um ano da verdadeira retoma e que, indiscutivelmente, os Açores é um dos destinos que estará na primeira linha. Portanto, a programação é muito vasta, é diversificada e, como sempre, com a qualidade habitual da Nord Travel, que é muito criteriosa a selecionar os seus itinerários, a escolher os seus serviços, desde os restaurantes,
aos autocarros, aos guias, aos hotéis, tudo isso é minuciosamente estudado de modo a que possamos contribuir para que os vossos clientes regressem totalmente satisfeitos, e não tenho dúvidas nenhumas que, mais uma vez, isso vai acontecer, porque é matriz da North Travel a sua qualidade e em momento algum a vamos dispensar. Por isso somos 100% fiáveis, voltem a confiar em nós, porque efetivamente terão viagens com final feliz, e eu não tenho dúvidas nenhumas que este ano será um ano com muitas e boas viagens para os Açores. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Temos que retomar a nossa atividade, não vos demoro mais, e que tenham muito boas vendas. E muito obrigado. Ângelo, passo-te o comando. Depois de ouvirmos os nossos diretores Nuno Leix e Emílio Santos, quero agradecer-vos também a atenção que nos dispensaram, mas passando ao slide seguinte, lembrar-vos que para a semana, meus caros, vamos ter, à mesma hora, às 10h30, nós vamos ter um webinar que será muito, mas muito importante para vos passar todo o produto, todos os conceitos, todas as ideias, e preparem-se, porque vamos ouvir pessoas muito interessantes a falar, que nos vão trazer informações sobre a cultura, sobre todos os detalhes das operações que nós temos para o Egito. Um grande obrigado e fiquem bem, fiquem mais uma vez tão bem desse lado quanto eu estou deste. Um abraço a todos. Ok, um forte abraço a todos e um bom dia. Bom dia, obrigado.